o Espírito Santo e o batismo com fogo. Aleluia! Cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu significado. O batismo com água é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa, e o batismo com fogo é outra coisa bem diferente. Muito bem, aleluia. Em primeiro lugar, vamos falar então sobre o batismo com água. O batismo com água que João Batista menciona aqui é um símbolo de morte e de ressurreição. O batismo com água, ele é um símbolo de morte e de ressurreição. Ou seja, quando o pastor pega a alma, a pessoa, e leva ela lá no fundo do rio para batizar, quando deita lá aquela pessoa, ela está morrendo, está sendo sepultada, e ali está sepultando todo o seu velho homem, todo o seu velho eu. O velho Adão está ficando ali, a velha natureza está ficando ali submergida no fundo daquele rio ou daquela água. Ali está ficando a velha natureza, a vida de pecado, aleluia, aquela natureza que antes não queria se curvar, se dobrar perante a palavra de Deus, está ficando ali sepultado. E quando ali o pastor levanta aquele corpo, significa uma ressurreição. Está ressurgindo ali um novo homem, porque não dizer uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Uma nova criatura. Agora as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Agora é nova vida. Agora, aleluia, é um novo caminhar, porque agora vai caminhar na direção do Espírito Santo. O velho eu, a velha criatura, ficou tudo por lá. Agora somos crentes, somos família de Cristo Jesus, fazemos parte agora de um corpo que é a igreja de Deus, aleluia. Passamos a ser membro de um corpo cuja cabeça é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Paulo, escrevendo para nós no livro aos Romanos, no seu capítulo de número 6, e o versículo 3 a 5, observamos aqui o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, aleluia, versículo 3 a 5, mas está falando conosco da seguinte maneira: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós
Aleluia. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Aleluia! Aleluia! Oh, irmão, então quando nós passamos ali pelas águas do batismo em águas, ali foi sepultado o nosso corpo, o nosso velho eu, e ali então fomos plantados, como diz aqui a palavra do Senhor. Nós fomos plantados ali pelas águas do batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aleluia! Agora a vida nossa não é mais aquela vida velha, aquela vida antiga, cheia de pecados. Não, agora nós vamos andar em novidade. Glória a Deus! Aleluia! Cada dia tem uma novidade para aquele que serve a Deus. Louvado seja o nosso Deus! Deus é Deus de novidade. O nosso Deus não é Deus de mesmice todo dia, não. O nosso Deus é Deus de novidade. Agora nós vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar o nome de Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. Glória a Jesus! Também o apóstolo Paulo, ele nos fala em sua carta aos Colossenses, no seu capítulo 2, no versículo de número 12, Colossenses capítulo 2, versículo de número 12, a palavra do Eterno vai dizer assim, da seguinte maneira: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e aceitamos passar pelas águas do batismo, pelo batismo em águas, então ali nós fomos sepultados e ressuscitados com Ele, e os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a explicação e a importância do batismo em águas. Vamos falar um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. João falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar a correia das suas alparcas. Mas quando ele vier, ele te batizará com o Espírito Santo. Aleluia! Então vamos ver aqui o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmão, ele é uma experiência
Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência que todo cristão na face da terra precisa desejar ter esta experiência do batismo com o Espírito Santo. Experiência esta, aleluia, que nos levará além, aleluia, das nossas imaginações, nos levará, aleluia, além do que nós pensamos e imaginamos, porque é uma experiência do sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, batismo com o Espírito Santo é uma experiência do sobrenatural de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação que nós recebemos. É uma capacitação que capacita os crentes para a vida ministerial. O batismo com o Espírito Santo, então, em segundo lugar, é uma capacitação que Deus nos dá, nos outorga para nós fazer a obra dele com mais perfeição, para fazer a obra dele, aleluia, com mais diligência. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia Sagrada, né? E em terceiro lugar, o batismo com o Espírito Santo, ele é para nós um revestimento, é um revestimento de poder. Glória a Deus, revestimento de poder. Vocês podem olhar para esta parede, aleluia. Vocês que conheceram a igreja antes de colocar aqui esta cerâmica, vocês se lembram como esta parede era muito feia, cheia de imperfeições, e nós via isso todo culto, e nós olhávamos as imperfeições que tinha nesta parede, que às vezes fazia até vergonha de receber visitas aqui na igreja. Então, para tampar aquela imperfeição, o que nós fizemos? Colocamos nela um revestimento, que é esta cerâmica. Agora a igreja ficou mais bonita, agora fica bom até para chegar aqui e tirar foto com os irmãos, tirar foto com a família e até postar no Facebook, no Instagram, porque a parede ficou bonita, ficou revestida. Então, irmão, em terceiro lugar, batismo com o Espírito Santo é revestimento. É como se antes do batismo você estava mais ou menos assim, como esta parede, que ainda não tem um revestimento, mas depois do batismo você ficará assim, como a parede revestida. Ou podemos ilustrar como este piso aqui da igreja. Imagine este piso sem esse revestimento de cerâmica. Como seria? Seria muito feio, não é verdade? Seria uma coisa muito ruim. Mas quando colocou então a cerâmica, revestiu este piso, e agora podemos olhar e a igreja fica mais bonita. Assim é o batismo com o Espírito Santo. Foi Jesus que disse que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
e versículo 8, que a palavra do eterno Deus vai falar da seguinte maneira. Olha que beleza de versículo, diz assim: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Agora, preste bem atenção, porque às vezes a gente lê a palavra, isso aconteceu, e até hoje acontece comigo, e não consegue discernir na hora o que a palavra mesmo está dizendo. Olha, eu vou repetir e vou parafraseando para que você entenda. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, vírgula. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, vírgula, que há de vir sobre vós, ponto e vírgula. Agora, para que Jesus estava falando com os discípulos, dando essa ordem? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Por quê? Para você ser testemunhas minhas. Aleluia. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor está dizendo: olha, vocês não saem de Jerusalém, vocês não fazem nada, vocês não vão pregar em Jerusalém, nem na Judeia, e nem em Samaria, e nem aos confins da terra, até que eu derrame sobre vós o meu Espírito. Aleluia. Aí sim vocês estarão revestidos de poder para pregar o Evangelho das boas novas. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, está vendo como que é interessante buscar o batismo com o Espírito Santo? Como que é importante ser batizado com Espírito Santo? Oh, aleluia! Glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ler outro versículo aqui para a igreja. Lucas, capítulo de número 24, versículo 47, que diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aleluia. Revestidos. Glória a Deus. Revestidos. Aleluia. De poder. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, viu? É o próprio Jesus que está falando, que em seu nome era para os discípulos sair e pregar o Evangelho de arrependimento e de remissão dos pecados. Por isso, fica em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos mais um versículo. Oh, glória a Deus. Vamos ainda em Atos. Continuar em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. E vamos ver o que Deus está falando conosco aqui, pela sua gloriosa e bendita palavra.
versículo 38 e 39, diz assim: porque, 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, batismo em águas, para perdão dos pecados, batismo com o Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, os judeus, e vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Aleluia! Aleluia. Então o batismo com o Espírito Santo é para todos? É. Aqui o apóstolo Pedro está falando para aqueles varões judeus, dizendo: ei, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, no batismo em água, e depois seja batizado no Espírito Santo, recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa não é só para alguns, não. Esta promessa de Joel 2:28 é para todos. Pedro está dizendo assim: olha, esta promessa diz que é para vós, é para os vossos filhos, e é para todos aqueles que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, irmão, e coisa maravilhosa é falar do Espírito Santo. Aleluia. Pregação que quase não é mais pregada nas igrejas, e o Espírito Santo não está mais achando lugar nos corações para ele pousar e batizar, entregar dons espirituais. A culpa muitas das vezes não é do membro, não é dos crentes, é dos pastores que pararam de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Pedro aqui está falando, irmão. Oh, aleluia! E ele vai pregando esta palavra, e quando ele termina de pregar, oh, aleluia, todo o povo recebe Jesus em seu coração. Glória a Deus, através desta pregação de Pedro. Então o batismo com o Espírito Santo é a explicação sobre o batismo, é isso que estamos falando aqui. Já falamos sobre o batismo em águas, sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora eu vou falar sobre o batismo com fogo. O batismo com fogo. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar ou levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A revelação que João Batista nos dá aqui do batismo com fogo, do batismo com fogo, é uma experiência que o crente vai ter de purificação. O que o fogo faz? Purifica. Quando vai purificar o ouro, o que faz? Coloca fogo nele e aumenta o calor. Aí todas as escórias que está naquele ouro vai ser queimada e o ouro vai ser purificado. Então o batismo do fogo ou com fogo é para purificar. Primeiro é para isso.
é para purificar, aleluia, para purificar o crente, é para purificar a igreja, porque o fogo queima tudo que não presta, o fogo queima tudo que não convém ficar. Quando acende um fogo, tudo enquanto é bicho ruim vai embora. Aleluia. Tem muito bicho ruim que gosta de morar aonde não tem fogo, gosta de morar aonde tem friagem, aonde é frio, é barata, é escorpião, é aranha, é serpente e muitos outros bichos, sapo, todos esses bichos e mais outros, lacraia, gosta de morar em lugares frios, mas quando acende um fogo ali, tudo enquanto é bicho peçonhento começa a ir embora e rachar fora. Aleluia. Por isso Jesus disse, o João Batista disse, ele vos batizará, Jesus te batizará com Espírito Santo e com fogo, porque tudo aquilo que não presta, que está em você, o batismo do fogo vai queimar e vai ter que ir embora o demônio, o escorpião, a serpente, a barata, o sapo, vai ter que ir embora, as aranhas perigosas, a formiga vai embora, porque o fogo está queimando. Aleluia! Então primeiro, o batismo do fogo queima, e principalmente queima pecado. Aleluia. Queima pecado. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo queima o orgulho que está no nosso coração. O batismo com fogo queima toda a soberba. O batismo com o Espírito Santo queima toda a exaltação e nos dá uma vida de humilhação na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então primeiramente é isso aí, o batismo com fogo. Vamos ler a palavra. Aleluia. Ele purifica e ele transforma o cristão. Mateus capítulo 3, vamos voltar lá, versículos 11 e 12, que diz assim a palavra do Senhor: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem uma pá. Para que serve pá? Para limpar. Olha o batismo com fogo aí. Aquele que te batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na mão uma pá para tirar de você tudo que não presta e joga fora. E sabe onde é que ele vai jogar? No fogo. Aleluia. No fogo. Sabe qual é a visão que nos dá aqui, irmão, dessa palavra? João Batista está falando aqui na linguagem do povo lá na época, viu? Que quando eles pegavam o trigo, então para eles batiam ali o trigo para tirar ali a semente. Então aí caía semente e palha no mesmo lugar. Então para separar o trigo da palha tinha que ter uma pá. Aí vinha ali quem estava mexendo ali no trigo, malhando ali o trigo, e ele pegava a pá e pegava ali, a hora que vinha o vento, ele pegava a pá e suspendia assim o trigo e jogava para cima. Aí o vento vinha ali, jogava as palhas para lá,
e a semente do trigo ficava aqui. Ele fazia de novo, suspendia, o vento vinha, jogava para lá as palhas e as sementes ficavam aqui. Depois de tudo pronto, olha aqui, ó. Ele tem uma pá que limpará a sua eira, recolherá no celeiro. Ele vai pegar a semente do trigo, vai recolher no celeiro, e a palha ele vai queimar com fogo, Aleluia. que nunca se apagará. Agora aqui está falando de juízo, irmão. De juízo. Primeiro, o fogo purifica a nossa vida. Segundo, o fogo, o batismo com fogo, vai acontecer no dia do juízo final. Aquele crente que durante a vida cristã ele não mostrou sementeira de trigo, ele trabalhou, disse que é para Jesus o tempo inteiro, mas as obras dele só foi palha. E Paulo, falando sobre isso, ele disse que no dia do julgamento tem crente que vai receber galardão de ouro, prata e pedra preciosa, mas outros são madeira, palha e feno, e o fogo os abrasará, os queimará, e ele então sofrerá dano, detrimento, vergonha intensa, vergonha e tristeza por ter feito a obra de Deus relaxadamente aqui na terra. Então, batismo com fogo é essa a explicação. Primeiro é para purificar. É uma experiência de purificação. Segundo, experiência de transformação, que vai queimar tudo que não presta. Em terceiro lugar, batismo com fogo é quando Jesus pegar todos os ímpios. Quando eu falo de ímpios, eu não estou falando só dos ímpios lá fora, eu estou falando dos ímpios também que estão dentro da igreja. Jesus vai pegar todos eles com a pá que ele tem na mão e vai jogar no fogo, batiza com fogo, que nunca se apagará. Aleluia. A igreja tem que entender a mensagem? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, olha aí que importância maravilhosa. Vamos para Lucas, capítulo 3, versículo 16 e 17. Lucas, capítulo 3, versículo 16 e 17 também vai nos abrir a nossa visão. Como diz a palavra, Lucas 3, 16 e 17, diz assim: respondeu João a todos, dizendo: eu em verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que não se apagará. Aleluia. Oh, aleluia. E assim João admoestava muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Então está aí a explicação sobre o batismo em água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A revelação do batismo
com o Espírito Santo e com fogo, é uma doutrina, irmãos. Isso aqui não é uma palavra que não tem um contexto, não é uma palavra descontextualizada. Não. Isso aqui é uma doutrina. Aleluia. É a doutrina da Bíblia Sagrada. É uma doutrina bíblica. E como eu disse antes, é um revestimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler de novo, 1 a 4, e diz assim, eu vou ler todos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Aleluia, glória a Deus. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Vamos ver o que Paulo está falando aqui. Viu como é uma doutrina? Estou lendo várias passagens bíblicas para a igreja ver que é uma doutrina. Uma doutrina, irmão, um versículo só se torna doutrina se ele tiver registrado de 3 ou mais de 3 vezes, de 3 a mais na Bíblia Sagrada. Aí é doutrina. Se não tiver mais de 3 referências, não pode ser comparado com doutrina, ok? Mas se tiver 3 referências, já pode ser comparado com uma doutrina. Então, capítulo 12, de 1 aos Coríntios, e o versículo 13, que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos membros. Aleluia. Então aqui está dizendo, Paulo está dizendo sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo, e ele então enfatiza aqui esta palavra, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, não importa quem seja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então falamos sobre a revelação aqui do batismo com o Espírito Santo na Bíblia. Vamos ver aqui a importância do batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo na vida do cristão é muito importante, porque ele é um revestimento de poder, como nós lemos já em Lucas capítulo 24, do 49 ao 53, quando Jesus disse assim: ficai porém na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos. Aí você lembra disso aqui que eu falei, ó, que eu ilustrei. Revestidos de poder. Agora olhe para mim aqui. Está vendo como eu estou? Estou vestido, não estou? Estou vestido, né? Estou com a camisa aqui, estou com a calça, estou vestido, mas eu não estou revestido. Eu não estou revestido. Agora, se eu tivesse vindo aqui de terno, aí eu estava vestido e revestido. Está entendendo? É assim que a gente entende sobre o batismo com o Espírito Santo. O crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele está vestido. Vestido de quê, reverendo? De salvação. Ele não vai deixar de ser salvo porque não é batizado com o Espírito Santo. Irmão, está entendendo? Ele está vestido de veste santa. Ele é santo também. Está vestido de veste santa. Está vestido de veste de salvação. Se Jesus manifestar nas nuvens do céu, ele vai subir com a igreja. Porque ele tem o Espírito Santo. Desde o momento que ele aceitou Jesus como Salvador, arrependeu dos seus pecados e confessou a Cristo como Salvador, o Espírito Santo entrou nele. Ele recebeu o Espírito Santo. Agora, esse revestimento que eu estou pregando nesta noite é dons do Espírito Santo. Aleluia. É o dom de batismo com o Espírito Santo. É o falar em novas línguas. Aleluia. E o crente batizado com o Espírito Santo, ele pode falar tanto na língua dos anjos, quanto na língua de outras nações, como aconteceu ali no dia de Pentecoste. E ele pode falar também diretamente com Deus. Uma conexão dele com Deus. Ele fala e só Deus entende. O homem não entende. Os anjos não entendem. Os demônios não entendem. Só Deus entende. Por isso que Paulo diz assim: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Porque Satanás não sabe o que você está falando. Se você ora em português, Satanás sabe que ele pode impedir a sua oração. Se você ora em inglês, Satanás também conhece o idioma e ele pode impedir a sua oração. Se você ora em espanhol, Satanás também sabe falar espanhol e ele pode impedir a sua oração. Se você ora em grego, em hebraico, Satanás também entende de grego e hebraico e pode impedir a sua oração. Mas quando você ora em espírito, em línguas, aleluia. Aí Paulo diz: o meu espírito ora bem. Aleluia. Aleluia. Porque Satanás não entende. Só Deus entende. Por isso que o Paulo disse: fala o homem diretamente a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. E essa língua é uma língua chamada de glossolalia. Você fala em uma língua intitulada de glossolalia. É uma língua que ninguém entende, ninguém conhece, mas Deus conhece e entende tudo. Você está orando em língua e Deus está lá no céu só assim: sim, meu filho, tudo bem, estou entendendo tudo, vou fazer sim, tudo bem, meu filho, estou sabendo, eu estou entendendo o que você está falando, pode deixar que eu vou preparar para você. Daqui a pouco eu vou enviar um anjo ao seu encontro, eu vou mandar o recurso, eu vou mandar a cura, eu vou mandar a libertação, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no meio da tua família, eu vou mudar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Abaixandária sobre cantará sua. Aleluia. Deus. Oh, maravilha! Por isso, Paulo também falou assim: olha, porque nós não sabemos orar, em Romanos 8, 26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo,
Ele então intercede junto ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos sem palavras. Aleluia. Aleluia. Como diz o hino da Lauriette, com gemidos sem palavras. Não posso expressar, mas eu elevo a minha vida em Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, irmãos, é muito bom receber o batismo com o Espírito Santo. Paulo também fala sobre o batismo com o Espírito Santo. E conforme em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que a palavra vai dizer assim, Efésios 5 e 18. Eu gosto muito de esfolhear a Bíblia, irmão, e pregar a palavra esfolheando a Bíblia, para eu não ficar só com as minhas palavras vazias. Não, vamos encher de conteúdo. A boca de Deus está falando conosco nesta noite. Efésios 5 e 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E não vos embriagueis. Por que embriagueis? Por que Paulo está falando aqui? Ele tomou aqui nesta versão: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É porque aquele que é cheio do Espírito Santo também se embriaga, irmão. Aleluia. Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, glória a Deus, ele fica como se estivesse bêbado, como se estivesse embriagado. É por isso que lá no dia de Pentecoste, aquelas nações que estavam lá fora, ouvindo e vendo o que estava acontecendo no meio daquele povo, aquele barulho de línguas de todas as nações. Pedro falava uma língua, João falava outro, Pedro falava uma, João falava outro, Tomé falava outro, e assim sucessivamente. E alguém olha e vê: opa, que barulho é aquele? Vamos ver. Certamente chegaram lá, cada um estava embriagado, como bêbado do Espírito Santo. Aí pergunta: ei, estão embriagados agora, sendo ainda de manhã cedo, sendo 9 horas da manhã, estão todo este povo já embriagado? Pedro, tomando a palavra, disse: este povo que você está vendo falando em outras línguas, quem sabe cambaleando aqui, cambaleando ali, não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, porque esta é a promessa, é a profecia pregada pelo profeta Joel, que diz que há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Não é sobre não é só sobre um grupo de pessoas, não, é sobre toda a carne. Aleluia. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens sonharão sonhos, e os vossos velhos terão visões, e sobre todo servo e toda serva derramarei do meu Espírito, e profetizarão. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Também Tessalonicenses 5:19. Olha o que Paulo vai falar aqui. Tessalonicenses 5:19. Diz assim a palavra do soberano Deus: não extingais o Espírito. Sabe o que é extingar? Não extingais. Não retém o Espírito. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo sacudir você. Deixa o Espírito Santo te balançar, te chacoalhar. Aleluia. Deixa ele te virar.
estranhas, fale, porque esta língua é a língua do céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Não estigais. E outro versículo vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais fostes selados para o dia da redenção. Glória. Oh, aleluia. Paulo continua dizendo assim: olha, não desprezeis as profecias. Só quem é batizado com o Espírito Santo que recebe poder para profetizar. Não desprezeis as profecias. Aí no 21 ele disse: examinai tudo, retende o bem. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando já esta palavra. Eu quero terminar chamando aqui a igreja para que receba esta palavra de bom grado no seu coração. E vamos todos nós passar a buscar veementemente o poder do Espírito Santo. Aleluia. O batismo. Não vamos conformar que se Jesus voltar nós estamos salvos a si mesmo e nós não precisamos falar em línguas estranhas. Não, Deus deu esse presente, foi para nós. É para a igreja desfrutar aqui na terra, porque lá no céu ninguém vai precisar falar mais em língua estranha. Língua estranha é para ser falada aqui na terra, irmão. E não tem essa que eu não vou falar porque ninguém vai entender, não. Aleluia! Às vezes tem alguém que precisa entender. E até porque a Bíblia diz que as línguas estranhas são um sinal para os incrédulos. Você sabia que as pessoas que são incrédulas, que não são crentes, são incrédulas, elas não creem em oração de quem não é batizado com o Espírito Santo, de quem não fala em língua estranha, sabe? Porque o batismo com o Espírito Santo é um sinal para os incrédulos. A Bíblia diz. Aleluia. Eu certa vez eu estava num lugar e sem querer eu escutei a conversa de duas mulheres. Elas assim: ô menina, se eu fosse você eu ia na casa da irmã fulana de tal, sabe? Deus usa ela muito. E eu vou te falar uma coisa: Deus usa ela tanto que até em língua estranha ela fala. Aí eu falei: a Bíblia se cumprindo, ó. As línguas estranhas são um sinal para os incrédulos. Um dia eu estava no terminal de Campo Grande e tinha algumas irmãs ali, e tinha uma que era muito ousada e usada em línguas. E aquela irmã fazia uns movimentos ali no terminal de Campo Grande, e aquilo levou muita gente a ficar rindo, porque ela falava em línguas e ela sapateava assim. Sapateava. Aí tinha uma mulher na fila que via ela falar em línguas, ela falava e profetizava, falava em línguas e profetizava. Aí a mulher começou a rir demais, rir e chorar. A outra começou a cutucar ela e falar assim: para com isso, menina, não faz um negócio desse não, isso é pecado, Deus pode cobrar caro de você, aquilo que está acontecendo ali é coisa de Deus, aquilo é um sinal de Deus para nós, não ri não, fica sério, leva a sério. E ela falou assim: mas eu não sabia, pois agora eu estou te falando, não ri não. E aquela mulher parou de rir e ficou olhando aquilo ali. Daí a pouco aquela mulher já estava chorando. O demônio que estava fazendo ela rir foi embora. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei assistindo aquele mistério maravilhoso, pessoas se juntando ali no terminal, pedindo oração. A mão orava na cabeça deles, falava em língua, profetizava, entregava a revelação ao público, irmão. Agora tem um monte de crente aí
crentes nas igrejas que o Espírito Santo quer usar em língua estranha e eles não falam em línguas. Uma vez que Paulo disse: olha, ore em língua, porque quando você ora em línguas, o seu espírito ora bem. Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmão, vamos buscar o batismo. E quem já tem alguns dias, não vou nem falar meses não, porque crente não pode ficar um mês sem falar língua estranha. Não pode não, nem 15 dias, não pode não, irmão. Crente tem que falar língua estranha, é todo dia. Ou, por que não dizer, é toda hora. Crente tem que falar língua estranha. Língua estranha, Deus te deu, é sua, e é para ser falada. Então abre a boca e fale. Glória a Deus. Glória a Deus. Busque, igreja. Busque. Você que não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. E você que já é batizado e está sendo desmazelado com a língua estranha que Deus te deu e você não fala mais, eu te peço, pelo amor de Deus, conserta a sua vida com Deus. Peça a Deus para renovar o dom de língua que há em você e pede a Ele para te dar variedades de línguas, para você falar muitas línguas na presença de Deus, principalmente quando estiver orando e também quando estiver pregando. Fale em língua desemboladamente, porque é o Espírito de Deus que está falando em sua clavação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E correi rápido para cá. Eu tive uma visão de Deus com um varão de branco que caminhou ao seu encontro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja da glória a Deus. Glorificado seja Deus. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Exaltado é o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que é de acordo, mas eu sei que é coisa boa. Então toma posse para a glória de Deus. Glória a Deus. Passa rápido aqui com velocidade. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Irmão, sabe que eu não sou de ficar chamando por revelação à toa, né, irmão? Aleluia. Quando chega de entregar uma coisa, é porque Deus mostrou de verdade. Aleluia. E eu senti o toque aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou terminando, irmão. Já estou só respaldando aqui, já terminei. Glória a Deus. Aleluia. Busca o batismo com o Espírito Santo. Fecha o seu olho aí onde você está. Fecha o olho. Aleluia. Tenta enxergar o céu pelo lado de dentro. Eu vou orar e vou terminar. Aleluia. Jesus, eu quero, juntamente com esta igreja, agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para a tua igreja. Porque no tempo do Antigo Testamento, Senhor, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O Espírito Santo só vinha de tempo em tempo. Quando o Senhor precisava de fazer uma grande obra, o Espírito Santo vinha por cima da cabeça de aquela pessoa que o Senhor escolheu, como vinha sobre Sansão, como vinha sobre Davi, como vinha sobre Samuel. E depois o Espírito Santo voltava novamente. Mas quando o Senhor inaugurou a tua igreja, o Senhor falou com o Espírito Santo: Espírito Santo, agora você não vai mais ficar indo e voltando. Eu vou te mandar de vez por toda. Tu vai agora para ficar. A minha igreja vai precisar muito de você. Então, Espírito Santo, eu estou te mandando. E o Senhor mandou o Espírito Santo para nós no dia de Pentecoste. Aleluia. E ele encheu toda aquela casa. Glória a Deus. E a língua estranha lastrou ali na boca de
2.000 almas converteram aos teus pés. Deus, que o Senhor, ó Pai, continua usando a tua igreja. Aqueles que não são batizados, batiza eles, ó Pai, da experiência que eles não têm. E aqueles que já são batizados, mas estão se relaxando, estão perdendo o dom de línguas aos poucos, que o Senhor usa eles, ó Pai, e usa em voz alta, porque a língua estranha é um sinal para os incrédulos. Fala na boca deles, ó Deus, estou te pedindo, ó Deus, ajude a tua igreja a viver uma vida cheia do teu Espírito Santo e cheia de fogo. Jesus, coloca fogo na pregação desses obreiros, coloca fogo na boca deles, coloca fogo no louvor que eles vão cantar, coloca fogo no estudo bíblico que eles vão dar. Quando eles for dar estudo bíblico, vai falar e vai sair fogo. Quando eles for pregar, Senhor, tempera a pregação deles com fogo. Glória a Eu posso ouvir barulho de fogo estralando. Aleluia, barulho semelhante assim, assim como o fogo pega em um bambuzeiro. Aleluia, numa moita de bambu, e começa tudo a estralar. Deus está dizendo aqui, Ele quer fazer isso com você, porque quando o fogo do Espírito Santo pega, até a lenha verde estrala e pega fogo. Aleluia. Deixa estralar, estrala na presença dEle. Glória a Deus. Estrala, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Aleluia. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, é fogo, é fogo, é fogo. Oh Jesus, eu espero, Senhor, que esta palavra venha ajudar a toda esta igreja a se lembrar desse sermão que foi pregado nesta noite, falando sobre os 3 batismos que é necessário para a tua igreja: o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Deus seja eternamente louvado. Aleluia. Amém.